os slides. por favor. Aí. Bom, boa noite. Hoje a gente vai aqui abordar um pouquinho sobre auditoria, em específico sobre a auditoria do patrimônio do resultado de eventos subsequentes. Nós somos o grupo 3. Os procedimentos de auditoria são um conjunto de técnicas que permitem a obtenção de evidências para fundamentar a opinião do auditor, dividindo-se em testes de observância e substantivos que podem variar de acordo com o auditado e circunstâncias da auditoria. Então, quando você vai auditar uma empresa em questão, tudo vai depender do ramo dela, onde ela atua, cenário e assim por diante. Então, não tem um manual pré-definido de como uma auditoria tem que ser ou não. E a gente vai abordar agora um pouquinho dos procedimentos para cada área que a gente está falando aqui hoje. Olá, boa noite. Quando se trata da auditoria do patrimônio, ela se baseia e é mensurada pelo CPC 00. A auditoria do patrimônio líquido verifica a precisão dos saldos das contas que a compõem. Capital social, com as contribuições dos sócios, das famílias e registro de ações e cotas emitidas. Segundo, reservas, constituição de reservas de capital e futuros aumentos e lucros. Terceiro, lucros ou prejuízos acumulados. Lucros ou prejuízos acumulados, distribuição de lucros, dividendos. Para o patrimônio líquido, são feitos procedimentos que têm como finalidade averiguar a integridade através. Se as ações ou títulos de propriedade do capital social foram adequadamente autorizadas e emitidos, se toda norma contida no estudo social das obrigações sociais e legais foram cumpridas, se foram utilizados os princípios de contabilidade geralmente aceito em bases uniformes. Outro item, determinar a existência de restrições de uso das contas patrimoniais e, por último, determinar se o patrimônio líquido está corretamente classificado nas demonstrações financeiras e se as divulgações cabíveis foram expostas em notas explicativas. Bom, eu vou falar um pouquinho, boa noite, eu vou falar um pouquinho sobre a auditoria do resultado. A auditoria do resultado, ela é baseada no CPC 6, 26, que se baseia, que é um CPC que instrui como que tem que ser divulgado as demonstrações de resultado. Então, dessa forma, ele se baseia nos custos e nas despesas das receitas, né? Então, as receitas, elas confirmação da existência e adequação das receitas registradas, conhecimento no período correto. Então, eles são lançados no período correto, eles não podem ser lançados fora do período, né? E essas despesas, elas são revisadas de acordo com a operação que elas são lançadas. A sua contabilidade, ela tem que ser correta, ela não pode ser feita de qualquer forma, e para poder ser lançada de forma correta, né? Então, ela não pode ser feita de qualquer jeito. E os custos, eles vão verificar como foi distribuída os produtos, como foram feitos, como eles foram lançados, e então eles vão ver tudo isso em relação aos custos, os custos que foram lançados, em cima da mão de obra, da matéria-prima, da depreciação e em cima de tudo que é fabricado, né? Então, essas receitas e custos e despesas são tudo muito bem elaboradas para poder ser lançada de forma correta. Isso mesmo, lembrando que sempre que as receitas, os custos e as despesas, elas incidem dentro da receita para poder deduzir esses valores e a gente ficar com a receita líquida, que geralmente é o que vai ser o resultado no final da nossa apuração em questão, né?
Aqui a gente vai trazer alguns procedimentos de auditoria do resultado, que a auditoria do resultado ela tem foco em analisar as receitas e despesas do período que tem como principais finalidades. Determinar se todas as receitas cujas despesas atribuídas ao período estão devidamente comprovados e contabilizados, como a Beth já abordou anteriormente. Tudo tem que ser muito bem contabilizado e muito bem feito. Se todas as receitas, custos são atribuídos ao período ou beneficiam exercícios futuros que estão corretamente diferidos, se os custos e despesas estão corretamente contrapostos a receitas devidas. Então, novamente, a gente bate na mesma tecla da questão que tudo tem que estar muito bem contabilizado e tem que estar contabilizado de maneira correta, para que a nossa DRE seja no final correta e fidedigna. Se todos estão finalizados de acordo com os princípios da contabilização geralmente aceito em bases uniformes, ou seja, se está tudo conforme o CPC 23, ele instrui, e determinar se as receitas, custos e despesas estão corretamente classificados nas demonstrações financeiras e se as divulgações cabíveis foram expostas por notas explicativas. Então, sempre lembrando que além do nosso DRE, a gente também tem as notas explicativas correlacionadas à DRE. Agora eu vou abordar um pouquinho sobre eventos subsequentes, como o próprio nome já diz, são aqueles que ocorrem após a data do balanço, mas antes da divulgação das demonstrações contábeis. Elas podem ser favoráveis ou desfavoráveis, tendo um impacto significativo no resultado financeiro e na posição patrimonial. O CPC que diz como os eventos subsequentes têm que ser seguidos, é o CPC 24, que apresenta exemplos de subsequentes divididos em duas categorias. Eventos que originam ajustes nas demonstrações contábeis, são aqueles que alteram o valor reconhecido nas demonstrações contábeis, como a descoberta de um erro ou a ocorrência de um evento que afeta a estimativa de um passivo. E o outro tipo, eventos que não originam ajustes nas demonstrações contábeis, mas são significativos. São aqueles que não alteram o valor reconhecido nas demonstrações contábeis, mas são importantes para a compreensão do resultado financeiro e posição patrimonial da empresa. O objetivo desse CPC é estabelecer e trazer para a gente diretrizes para o reconhecimento e divulgação correto de eventos subsequentes. Aqui a gente vai trazer um pouquinho de exemplos de eventos subsequentes. Então, eventos ou condições que já existiam antes da data do balanço. Então, isso pode ser um acordo de fusão, pode ser uma incorporação, uma cisão, ou qualquer tipo de negociação que já estava sendo feita antes da data do balanço. Outro tipo de evento similar a esse são o dano ambiental significativo que já estava ocorrendo antes da data do balanço, mas que não havia sido detectado. Então, são sempre situações que aconteceram antes da data final do balanço, só que não tinham informações, evidências suficientes para que esses eventos em si já tivessem sido contabilizados anteriormente. E o nosso outro tipo de eventos subsequentes são eventos ou condições que surgiram após a data do balanço. Então, um exemplo que a gente traz aqui é mudação ou incêndio que causaram a distribuição de bens e ativos mobilizados e a paralisação da produção. Um exemplo que a gente está tendo bem claro agora é o que está acontecendo na região sul do país. Todas as empresas que estão lá e as empresas auditadas, é bem provável que elas vão ter eventos subsequentes porque elas tiveram imprevistos que não eram previstos, né? Como o próprio nome já diz, eram coisas que não tinha como alguém ter noção que aquilo iria acontecer em algum momento. E também uma queda do valor de mercado de investimento também pode ser considerado um evento subsequente. Esses eventos subsequentes em questão, eles não originam nenhum tipo, eles não originam nenhum tipo de ajuste na demonstração contábil, mas eles devem ser obrigatoriamente divulgados em notas explicativas, para manter a transparência da empresa. E, além de tudo isso, a divulgação de eventos subsequentes é uma exigência legal e ética. Para as empresas e para determinar se um evento subsequente deve ser divulgado, é necessário realizar uma análise da sua relevância, considerando os seguintes fatores. Então, o impacto do evento da situação financeira da empresa, o impacto do evento na imagem da empresa e o impacto do evento na continuidade da operação da empresa. Se qualquer tipo desse impacto seja significativo desses fatores, é fundamental que um evento subsequente seja divulgado de maneira adequada e, obviamente, a omissão de eventos subsequentes é considerado, sim, uma fraude. Bom, a gente quis trazer um pouco do conteúdo sobre esses
sobre esses tipos de auditoria, né? E a gente quis ser bem breve, não quis se estender muito, até porque é um assunto que eles são bem claros e não tão muito extensos. Então, a gente agradece muito pela atenção de todo mundo aqui. Aqui são as referências de onde a gente tirou toda a pesquisa que a gente abordou aqui hoje, e é isso, gente. Muito obrigada. Boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Parou.